A bola não para você que está aqui no meu canal no YouTube. Se inscreva, deixa o like, manda mensagem, participa aí. Estamos voltando com as entrevistas também aqui no Bola Não Para, com o Fabrício Carvalho. Foi atacante, fazedor de gols. Lembro do Fabrício Carvalho, principalmente aqui em São Paulo, é claro, no São Caetano, campeão de 2004. Inclusive, eu estive no trio elétrico, lá na Avenida Goiás. Só que eu não fiquei por muito tempo, não, porque o pessoal, o povo, era cerveja de graça na Avenida Goiás. Quando abriu a barreira para a torcida seguir atrás do trio elétrico, os caras pularam em cima de carro de todo mundo e o carro da rádio Jovem Pan tava lá, eu trabalhava na Jovem Pan na época, e os caras subiram em cima do carro, o carro pareceu que capotou. Eu saí de lá da delegacia, 4 da manhã, porque teve que fazer BO, porque o carro era da rádio e tinha que fazer o BO porque o carro ficou totalmente destruído. Tacaram cerveja dentro do carro, ficou uma festa. São Caetano campeão. É com o Fabrício Carvalho, nosso convidado, que tem novidades aí pós-carreira, mas fala rapidinho da carreira aí do Fabrício. Fabrício, quanto tempo como jogador profissional? Um abração, muito obrigado por atender o A Bola Não Para aí. Bola não para, todos aí os seguidores aí, os inscritos aí no seu canal, Fred, obrigado pelo contato. Eu que agradeço. Relembrar da nossa história é sempre gratificante, né, cara? Você falou da Avenida Goiás, me remeteu à grande festa realmente que foi feita após a conquista do título de São Caetano, né? Rapaz, eu fiquei admirado, porque aquele público todo não ia no estádio. É verdade. É que era Eu cerveja de falei, graça caramba, desde o meio-dia. Ô, Fabrício, era cerveja de graça desde o meio-dia. Você imagina o povo lá na Avenida Goiás tomando um chopp, uma cerveja desde o meio-dia. falei, poxa vida, vamos migrar para o estádio todo esse público aí, poxa vida, né? Mas é uma lembrança que nos deixa muito satisfeito, né, por ter participado daquela grande festa, daquele elenco de grande destaque, né, do São Caetano. São Caetano vive um momento turbulento, né, agora, né, infelizmente, Sim. descendo de divisões aí, mas a gente se sente muito assim, honrado, né, de ter participado daquele elenco, né, um elenco de destaque, um treinador nem se fala, depois Murici. conquistou vários títulos aí, né, o Muricy Ramalho, me ensinou muito, no que diz respeito à repetição no futebol, e é o que realmente nos dá uma melhora no nosso nível de fundamento, eu como centroavante, com relação à definição, melhorei muito jogando com o Muricy, né? E então assim, foram 20 anos, né, de carreira, né, Fred? Iniciando aqui em Andradina, na minha cidade, profissionalmente com 16, 17 anos, mesmo tentando aí diversas vezes, variadas vezes, fazer avaliações dos clubes, mas o único clube, vamos dizer assim, que me abriu as portas, literalmente, foi o clube da minha cidade, que é extinto, a Andradina Futebol Clube. A gente se entristece porque é uma cidade que respira o esporte, só que o futebol profissional ele não tem tido uma sequência, né? Teve um retorno, mas não teve sequência no projeto. Mas eu lembro também com muito carinho no meu início aqui, que foram várias avaliações, Corinthians, em Guarani, Portuguesa, São Paulo, e não obtive sucesso. Então foi no Andradina que eu dei meus primeiros toques na bola como profissional, atuando em escolinha de futebol aqui na cidade, né? Depois, Fred, fui começando a me aventurar no meu futebolístico. Com 19 anos eu fui para o Uruguai, cara. Eu tive uma passagem pelo São Paulo, uma passagem que eu digo em avaliações, né? Não cheguei a jogar pelo São Paulo. Fiz uma avaliação lá, o treinador na época era o Silva, e era o centro de treinamento lá em Cotia, já era Sim. fabuloso na época, era uma estrutura impressionante, hoje nem se fala. Então, assim, eu fiquei muito triste, rapaz, porque eu falei, nossa, já imagina se eu inicio, vamos dizer assim, em parte de juniores, né, que era junior na época, agora é sub-20, né? Inicio num clube daquele gabarito, né? Desse gabarito que é o São Paulo, mas infelizmente não fui aprovado. Aliás, o treinador disse, não sei se serviu de alento, ele gostou muito do meu futebol, só que um diretor na época lá me tirou, colocou outro no lugar para disputar a Taça São Paulo na época, foi no ano de 98. Aí vim para casa, né? Logicamente entristecido, porque eu estava no meu Imagino. último ano de júnior, né, cara? O último ano de júnior já tem que ingressar profissional, né? Logo após, né? E era uma grande oportunidade para mim. Taça São Paulo é uma vitrine até hoje, né? E na categoria de base. Infelizmente retornei,
Mas aí, para minha surpresa, o Silva entrou em contato comigo. Não é daquelas falas que servem de consolo para o jogador, né? Que está iniciando, né? Tantas, depois eu te ligo, tantas falas que eu ouvi, né, dessa forma e as pessoas não ligavam, era para servir realmente de consolo. Mas o Silva me ligou, mas seria não para retornar para o São Paulo, e sim para. Ele tinha me indicado para o Uruguai, olha só. O Pablo Caramba. Furlan, pai do Diego Furlan, que foi o melhor Sim. jogador da Copa de 2010, empresário na época, solicitou um atacante, né? E aí ele me indicou, perguntou se eu queria ir. Rapaz, eu não tinha nada. Entre o nada e o Uruguai, eu falei, vou para o Uruguai. Mas naquela época, a gente pensava, né, cara, sem conhecimento lá do país, da estrutura dos clubes, fiquei muito feliz, logicamente, por jogar no exterior, né? Mas a realidade era outra. Fui para lá, a priori, tive assim, uma passagem ali em avaliação no Defensor, um clube de uma boa estrutura na época, mas acabei não ficando. Aí acabei ingressando num clube lá chamado Vídea Espanhola, um clube que o Pablo Furlan ajudava. Me perguntou na época se eu queria ficar lá. Falei, rapaz, não tem nada no Brasil, vou ficar por aqui mesmo. Só que a realidade do Vídea Espanhola era totalmente o inverso do Defensor, né? Clube sem estrutura, sem estádio, campos lá. Até hoje, você vê no Uruguai, não sei se você viu, Sim. algumas imagens do Luizito Soares passando pelo Nacional lá. Sim. Clubes que parecem Vestiário, clubes, né? clubes sem estrutura nenhuma, né? E mas cara, eu não tinha nada. Né? Permaneci por lá. Então tive uma passagem para o Uruguai, fiquei um ano sem receber, né? Jogando a troco de prato de comida, praticamente. Mas voltei para o Brasil, o time tinha caído de divisão, rapaz. Aí voltei para o Brasil, né? Totalmente desconsolado também, entristecido. Aí esse clube voltou a me ligar. Me ligaram, eu falei, rapaz, vocês não me pagaram o ano todo, você quer que eu volte para aí, da segunda divisão. Mas eu falei, aí me pediu um dinheiro lá para eles. Me manda $1.000 aí. $1.000 na época era um dinheirinho até considerável. Me mandaram, cara, você acredita? Caramba. Falei, é para lá que eu tenho que voltar mesmo. Aí voltei para lá, fui artilheiro do campeonato, subimos de divisão, aí a coisa começou a mudar de figura. Aí depois toda a trajetória, né? União Barbarense, Ponte Preta, São Caetano com grande destaque, onde todos me conhecem, né? Me notabilizei no São Caetano, né? Pela conquista inédita do clube e pela minha participação bem efetiva, né, Fred? Com muitos Sim. gols. Então, essa é um pouco da minha trajetória aí. Sim. E aí, Fabrício, nessa trajetória sua, você teve aquele arritmia cardíaca, né? E que assustou na época, porque tinha acontecido o caso Serginho. E eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje, como tá? Você tem um cuidado, você precisa verificar ou não? E como foi na época pra você esse baque? Porque era o melhor momento que você tava. Você tava no ápice ali. E aí vem uma ducha de água gelada. Pra você que já tinha vivido o que viveu pra tentar vingar no futebol e conseguiu, como que foi pra você isso? Fred, foi uma pausa na minha carreira reflexiva, uma experiência muito forte, uma experiência fortíssima que debilitou, vamos dizer, vamos usar esse termo, porque, como você disse, né, eu vivi o melhor momento da minha carreira, né, cara? Você viu a trajetória difícil, Sofrida, né? início Né? sofrida, roendo o osso, literalmente. De repente, cara, você se vê como um dos destaques do Brasil, né? Sim. Como atacante. Você tava sendo E cotado para várias equipes, né, Fabrício? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, exterior também. Tive reunião com o Betis, aí com a diretoria do Betis, da Espanha, entre outras, né, sondagens, Sim. e de repente você se depara com uma situação, né, totalmente assim que me deixou impactado, porque vivi um momento ali trágico do Serginho, né? Eu estava naquele jogo, né, contra o São Paulo, e de repente vem essa notícia, cara. Foi uma ducha de água fria, literalmente, como você já mesmo mencionou. Mas eu tentei levá-lo para o lado positivo, Fred, espiritualmente falando. É, eu nunca senti assim, cara, que era algo, vamos dizer, físico, né? Sempre levei para o lado espiritual da coisa, né? Porque senão você se afunda, né? Não Sim, tem jeito. Né? Hoje o mal desse século é a depressão. E verdade. se eu se me se, de, em se deparar numa situação como essa, a gente fica a ponto de levar para esse lado mesmo. Porque muitas sondagens, muitos clubes querendo, né?
e vivi um momento no ápice, eu estava no ápice da minha carreira. Então foi algo que assim, me deixou bastante aflito, né, no momento. Procurei vários especialistas, inclusive do Washington e tudo mais, né, para ter uma segurança no diagnóstico, né? Porque os médicos na época, Fred, eu também hoje, né, eu assim friamente pensando, analisando, eles estavam totalmente temerosos com a situação, né? Porque um médico libera o Serginho para jogar e o cara falece dentro de campo, então você imagina a mente dos médicos na época, né? Então hoje eu analiso dessa forma, mas naquela época que eu não queria, porque eu era chateado demais, porque não tinha um diagnóstico preciso, né? Isso que mais me deixava preocupado, né? E passava muita coisa pela minha cabeça. O São Caetano estava naquela época em toda essa turbulência aí, respondendo judicialmente, e de repente surge essa situação comigo e eu tive que. Eu já imaginei, pô, tô sendo bode expiatório dessa situação, já imaginei até isso. Porque eu não sentia nada de anormal, né? Hoje eu vi o Ganso aí passando por uma situação aí complicada no coração, você vê. A medicina hoje está muito avançada e o Ganso Verdade, está de volta. verdade. Então, em buscando esses especialistas, cada um deles, como a minha situação ela levou uma proporção midiática muito grande na época, a internet ela não era tão propagada, mas saiu em jornal nacional e tudo mais, né? Então, assim, a mídia nacional falou, a repercussão foi gigantesca porque foi muito próximo do caso do Foi. Serginho. Foi início de 2005, o caso do Serginho foi acho que em novembro de 2004, final de 2004. Então estava muito fresca a informação ainda. E eu passei durante mais de um ano, Fred, numa rotina desgastante de testes, exames, e nunca com um diagnóstico preciso. Os médicos nunca passaram para mim, ó, você tem isso por conta disso, né? O que te levou a isso foi, né, sei lá. Mas o que, na realidade, a única coisa que me passaram, não com precisão, né, mas com algo assim, que passou pela cabeça deles, foi que, de repente, eu passei por uma gripe mal curada, né? Foi um diagnóstico impreciso, se existe essa fala. Mas eu passei, cara, por esses 2 anos angustiado, passando por exame. Eu vinha para Andradina, ficava de 3 em 3 meses fazendo exames apenas. E quando eu retornava para São Paulo, só tinha contato com as enfermeiras, nem com os médicos eu tinha contato mais. Porque era aquilo, se está com uma alteração, volta para casa, desacelera de novo, dizer assim, continua desacelerando fisicamente, para voltar lá e fazer exames. A gente sabe que ficar usando uma rotina sem exercício, né, e tudo mais, imagina um cara que a vida praticamente toda, né, aí você, de repente, você parar e levar uma vida sedentária, né, literalmente sedentária, não podia nem fazer caminhada, academia, nada, e passar por essa situação, né? Então, assim, aí sim que surgir mais problemas para mim, né? Ficar parado, inerte, né, a situação. Fui buscando especialistas, cara. Busquei um especialista aí de São Paulo. Foi o cara que mais me animou, um médico aí, Dr. Benny Schmidt. Sim, Ele, da Escola Paulista de Medicina. Ele sim. falou, cara, você não tem nada, esses caras estão tudo assustados. E assim, eu convivo com médico, com doentes aqui há mais de 30 anos. Você é um cara saudável e sim, assado. É um cara que me deu, falou que assinava até em cartório se precisasse. Mas como ele não era cardiologista, o pessoal não aceitou, né? Não aceitou a opinião dele, vamos dizer assim, né? O laudo dele, né? Sim. Aí eu retornei para Andradina e comecei a me exercitar, cara. Comecei a me exercitar com a orientação dele, vai aos poucos exercitando, procura aí um personal. E comecei a fazer, logicamente no início ali, algumas tonturas, algumas coisas, fiquei meio preocupado, mas é por conta do tempo inativo. Sim. E fui tomando coragem e comecei a me exercitar. Foi quando o pessoal da Globo veio aqui. Eu tenho um espaço aqui que eu brinco de bola com os amigos. E eles vieram, filmaram, foi quando começou a surgir os convites, depois dessa entrevista. Foi igual eu falei pro Fernandinho, Fernandinho, após essa entrevista aí, agora eu vou começar a aparecer em mídia nacional novamente.
E você está entrando em contato comigo justamente por isso também, eu Sim, agradeço. sim. Fernandinho Fernandes, grande Fernandinho Fernandes. Na Fabinho Rádio Fernandes, Bandeirantes, a o Rádio Fabrício Bandeira. participou. Isso, exato. Então, Fred, foi isso, cara, minha trajetória. Mas foi 2 anos angustiantes, né, cara? Juvenal Juventus me ligava toda semana, cara. Caramba. Juvenal me ligava, Fabrício, vem pro São Paulo, que aqui você vai para a seleção, e aquela coisa toda. Milton Cruz me ligava. E Grande logo mesmo. após essa notícia, houve aí um afastamento aí, os contatos acabaram, né? Caramba. Mas foi uma luta realmente travada, cara. Mentalmente falando, eu tive que me voltar para música. As pessoas ainda pensam que eu fui cantor. Não é ser cantor, mas assim, a música sempre fez parte da minha vida, né? E eu gravei CD gospel, então me envolvi muito com as obras, com as coisas da igreja, com o reino de Deus, lógico, por amor também, e muito por também é, espairecer também, né, cara? Tentar levar a minha mente para outros caminhos, para outras coisas, porque senão, imagina, do Fica nada, louco. o cara fica, né? Se Sim, joga para qualquer coisa ruim aí, né? Hoje sim, as pessoas aí, cara, entram em depressão e é uma coisa muito séria, às vezes por pouca coisa, porque animicamente a pessoa não tem esse preparo, né? sim. Então, sou um cara que nasci praticamente dentro da igreja. Então, Deus me deu muita força, né, nesse momento todo. Foi uma experiência que eu passei e eu entendo assim que toda experiência que a gente passa E por quê? tem um porquê, né? Às vezes a minha pergunta para Deus era errada, né? Não é para quê, e sim por quê, né? Então, assim, eu fui me envolvendo com os projetos sociais, dando palestras, instruindo outras pessoas, surgiram outros jogadores que tiveram o mesmo problema que é similar ao meu, eu pude indicar o próprio médico e tudo mais, porque depois eu voltei para o futebol jogando pelo Goiás depois de 2 anos, um Sim. médico muito corajoso, Dr. Sérgio Rassi, lá de Goiânia. Ele vasculhou, fez exame pra caramba e falou para mim, Fabrício, o que eles estavam fazendo lá em você era muito agressivo. Então é por isso que às vezes, não digo a inexperiência de médico, não posso dizer isso, mas acho que a minha situação ela foi algo assim raro que aconteceu, porque eles não souberam diagnosticar, cara. Eles não conseguiram diagnosticar. E eu vou falar uma coisa pra você, acho que eu fui o jogador mais pesquisado do mundo. Caramba. Porque eu fiz estudo eletrofisiológico. Esse estudo eletrofisiológico, pra você entender, injeta adrenalina no nosso coração ali, cara, Pra, para ver como o coração ele vai reage, né? reagir, né? Nos Exato. Então, picos, né? assim, É. os picos. Então, assim, isso palavras não é um leigo aqui, não. Palavras do médico lá. Falou, Fabrício, você jogando futebol, você não chega nesse pico aí, com esse estudo que você fez lá. Então, mesmo assim, fazendo esses estudos, o pessoal não teve coragem de me liberar. Então, fui lá, o Dr. Sérgio Rassi me liberou, depois me confidenciou umas coisas que eu falei, aí eu comecei a ficar mais com a cabeça mais encucada mesmo. Ele falou que encontrou com os médicos e não me liberaram, dizendo que, pô, como é que você libera o cara? A gente não liberou aqui, ou seja, confrontando com a opinião dele. Então, eu comecei a achar muito estranho. Falei, será que esses caras queriam holofotes também? Mas é difícil a gente julgar, né, Fred? É Sim, difícil. sim. Então, mas eu dei glória a Deus na época, porque eu voltei normalmente, lógico, sendo amparado, eu passava por exames de 3 em 3 meses na época. É. Eu passei, e outra, desfibrilador do lado, coisa que tinha que ter com o Serginho, que na época, se tivesse o desfibrilador lá do lado, imagino eu que de repente poderia ter salvado a vida dele, né? Mas teve a Aí, demora no atendimento. após o caso dele, o desfibrilador foi obrigatório. Melhoraram em relação à ambulância, porque a ambulância demorou para ir para atender. O cara estava fora da ambulância, inclusive. Eu estava no jogo. Aliás, é uma cobertura extensa que a gente fez, infelizmente, né? É da Sim. morte do Serginho. Então, assim, algumas coisas, infelizmente, teve que ter uma tragédia para se melhorar aí essa questão da saúde também, né? No Brasil é assim, acho que não sei se é só no Brasil isso, né, cara? Precisa acontecer algo trágico para tomar as providências, né? Eu lembro que a gente fazia os exames, cara. Não sei nem o que é, como chama, telescópio, sei lá como chama que trem lá, que os médicos usam. Ali, Sim. media o batimento da gente ali, contava lá, não, tá normal, vai pro pau. Hoje não, hoje são exames minuciosos que são Sim. feitos, né? Mas por quê? Por conta dos acontecimentos. Teve um jogador lá que até teve infarto lá, o cara desmaiou lá, o cara voltou, colocou um stent, não sei se colocou lá, não sei se é dinamarquês,
jogador lá na Europa sim, e retornou. Por quê? Porque a medicina foi, por conta dos agravos que aconteceram, foram também se especializando ao Ganso aí. Ele teve uma miocardite, que acho que chama. Eu acho que é algo similar que o Serginho teve, parece. Eu acho que o Serginho teve esse inchaço lá, essa inflamação também. sim. Só que não afastaram ele para É poder que o, fazer o tratamento. porque o Serginho ele assumiu o risco também, né? Assim, que depois que aconteceu também, as histórias vieram à tona, né? Até outro dia encontrei o Marco Aurélio Cunha, foi médico de São Paulo, hoje tá lá no Jogo Aberto com a Renata falando na Band. O doutor Marco Aurélio Cunha falou: Poxa, o futebol, o meio, sabia que o Serginho tinha um, né? Os jogadores estão catando, quando ele cai, os jogadores ficam preocupados porque sabiam que ele tinha. É que ele também É, assumiu o risco de querer jogar, né, o Fabrício? a gente ouviu tantas histórias. Na época que a gente estava lá, eu lembro que ele fez um exame antes do jogo contra o São Paulo. A gente fazia as reuniões lá e a gente até perguntou para ele antes do jogo, as reuniões que a gente fazia de Atleta de Cristo, e perguntando para ele aí como é que tá. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, teve algo ele tinha, porque senão não Sim, fazia exame nele, sim. né? Algo ele tinha. Mas ele não sabia que tinha Da com gravidade que tamanha era, né? gravidade. Com tamanha gravidade. Isso foi o que veio à tona depois. No caso do Ganso, diagnosticaram o problema e afastaram ele. Sim, Então, assim, o que deveria ter feito com o Serginho na época, imagino que seria isso. Agora, não sim. sei se tinha proposta para ele, e ele também assumiu um risco juntamente com o pessoal. Não dá para se confirmar isso. Mas tiveram que responder judicialmente essa questão, Foi. né? Doutor Paulo Fortes, inclusive, que era o médico do São Caetano na época. Sim, Teve- um excelente médico, inclusive. Sim, é verdade. Grande pessoa também. Grande pessoa. Ô, Fabrício, em algum momento assim, claro, você vai entender a pergunta. Você achava assim, pô, vou entrar em campo, eu posso morrer? Assim, em algum momento você chegou com medo de morrer entrando em campo? Por mais que você tava fazendo o que você ama, o que você gosta, o que você escolheu pra sua carreira, você já chegou em algum momento a entrar em campo assim, putz, cara, pode ser o último, posso morrer? Você chegou a pensar nisso em algum momento? Ô Fred, hoje eu penso assim, cara, eu fui corajoso. Porque, rapaz, os caras descobrem um problema em você, uma anomalia. E você ainda querer confrontar com o diagnóstico, cara, eu sou um cara de muita fé, de muita perseverança e eu não sou medroso como muitos pensam, não. Porque é difícil, né, Fred? Pô, se nem os próprios médicos sabiam diagnosticar. Lógico que depois com. É porque também, rapaz, imagina, São Paulo te ligando, você passou por toda aquela situação difícil no início, de repente clubes grandes querem te contratar. Falei, pô, chegou no meu melhor momento, eu tenho condição para chegar, né? E de repente você para por essa questão, mas hoje, friamente pensando, eu falo, caramba, eu fui muito corajoso. Eu poderia simplesmente, acabou, até aqui tá bom, apareceu um problema, não vou querer insistir, não. Lógico que eu fiquei com medo também de ir no Goiás lá, porque quando eles entraram em contato comigo, eles falaram que eu tinha que passar por uma bateria de exames lá. Eu não aguentava mais essa palavra. Eu fiquei durante quase 2 anos nessa toada, né, cara? Então, Sim. quando falaram, vai passar por uma bateria de exame para depois ver se pode assinar Jogar? o contrato. Aí eu falei, não vou não. Aí não queria ir, a princípio, fiquei bastante temeroso, mas aí foi uma palavra de um tio, de uma mãe, um padrasto, não sei, falando, vai lá, que você não tem nada, e aquela coisa toda. Eu fui impulsionado, mesmo com medo. Fui, passei pelo médico Dr. Sérgio Rassi, e aí, conversando com ele me passou tranquilidade. O único médico que me passou tranquilidade. Ele e o Dr. Benny aqui também. Só que o Dr. Benny, ele é mais espoleta, né? O Uhum. Dr. Sérgio Rassi é um cara mais contido e cauteloso. E ele conversando, cara, se eu ver que você não tem nada, eu vou te liberar, desse jeito. Diferente dos demais. Ó, a gente Sim. vai fazer um exame, você tem 90%, 95% de chance de não voltar e 5% pode acontecer alguma coisa. Ou seja, uma fala totalmente, assim, que me deixou com medo, né, com receio, né? Uma fala sem firmeza. Sim. Então, assim, me mostrou que os médicos estavam duvidando de toda a situação e sem algo, né, um diagnóstico firme e com exatidão, né? Então, o doutor Sérgio ele me passou bastante tranquilidade. Fiz lá os exames e tudo mais.
Eu lembro que quando em fazendo os exames, ele falou, Fabrício, estou fazendo aqui, e eu tinha um ataque cardíaco, essa ataque cardíaco ela cessou, e ele foi comemorando esses avanços. Então, assim, eu fui liberado com cautela e com responsabilidade. Eu fui chamado um dia lá, participou como eu falei, da entrevista, participou da reunião, diretor, o médico do clube, Dr. Sérgio Haas, que é o médico externo, que inclusive tem um hospital lá que leva o nome dele. Inclusive, ele foi presidente do Goiás depois, logo após. E a minha esposa também estava junto. Então, pensa numa reunião, cara. Ah, não dá para assinar, dessa forma não dá. Que não sei o quê. Vamos assinar com precaução. Vamos passar por uma bateria de exame todo periódicos. Então, sim, fui liberado com cautela e sempre passando por. Eu fiquei 3 meses no Goiás com roupa ser diferente dos outros, passando por bateria de exames, treinando com um desfibrilador do lado, com um aparelho, um holter ligado ao meu corpo. Então, assim, pra você ver o que eu passei antes de assinar um contrato. Então, assim, de repente, o pessoal, o cara liberou lá sem responsabilidade. Não, pelo contrário. De uma forma totalmente responsável e equilibrada, sem empolgação, né? E não, ele não precisou de holofote, de nada, não. Apesar que depois teve entrevista com o meu retorno, ele apareceu em mídia nacional, e ele foi bem categórico. Ele falou, Robson, não preciso disso. Inclusive, ele falou, rapaz, o que eu estou fazendo é também confiando em você, olhando para você e vendo que você também está confiante. Animicamente você está bem. Porque não dá para liberar alguém também assim que de repente Sim. está com medo, receoso, de forma extrema. Isso pode prejudicar. E ele foi e disse: olha, até a minha família, ela disse que eu estou sendo corajoso, porque o Brasil todo, a medicina toda do Brasil todo, não querendo te liberar. Pra você ter noção, Fred, eu passei até pelo Santos, pelo médico do Santos, o médico do Santos nem quis me olhar, nem quis me examinar. Tamanho o receio. Então, assim, se o pessoal lá do H-Core lá não tá te liberando, também Quem não vou sou te eu, né, para liberar. liberar? Tipo assim, É, entendeu? E a pedido do Luxemburgo eu fui lá, inclusive, sim. né? Então, mas assim, cara, hoje eu friamente pensando, eu falo assim, se apareceu a alteração, tinha realmente que ser pesquisado aí, né? Examinado e passei por tudo isso. Só que cheguei a um dado momento que eu não suportei mais, né, cara? Era só exame, exame, exame. Eu nunca tinha uma fala decisiva, né? Se eu era para retornar ou não, porque eu não tinha nem isso. Ó, não dá para você voltar, ou tipo, você tem um fiozinho de esperança aqui. Eu não tinha fala de ninguém mais. Só estava passando por exame, só exame mais Sim. exame. Então eu fiquei, assim, cheguei no meu limite, né, na estafa mesmo, mas eu fui bem inteligente em levar esse lado espiritual à frente de tudo, porque foi o que me sustentou, Fred. Que Foi bom. o que me deu alento para permanecer firme, mas hoje eu vejo que realmente eu fui muito corajoso. Eu vejo pelos acontecimentos, porque o futebol, se eu estiver falando demais, você dá um corte aí. Não, não, eu vou. Não, eu tô só de olho no reloginho, porque assim, tem um tempinho da gravação, mas eu Ah, quero que você tá. termine esse raciocínio aí, porque eu quero falar da sequência agora, o que o Fabrício vai ser já já, quem sabe o Fabrício está me acionando como comentarista uma transmissão. Mas fala aí, Fabrício, só termina o raciocínio aí, por favor. Sim. Então, retornando para o Goiás, eu fiquei 2 anos afastado, voltei para o Goiás, Sim, passei por todo esse processo para retornar. Então, assim, eu vejo que o futebol ele cada vez mais tá mais exigente na parte sim, física. muito. Hoje, você vê o mapa de calor hoje, se comparado à nossa época, cara, a diferença é gritante. Quilômetro percorrido também aumentou. Exatamente. Então, assim, o corpo do atleta ele está cada vez mais exigido, Sim, fisicamente falando. Além das pressões que o futebol sempre teve, e está cada vez maior, Fred, por conta do boom das mídias sociais. Haja visto o que o Cássio passou recentemente. verdade. Né? Então, o cara chorar ali não é por capricho, é porque a tensão estava grande, a pressão estava gigantesca, e olha a história que o Cássio tem. Ele precisa provar alguma coisa para ninguém? Nada. Para alguém? Mais nada. Pelo histórico que ele já tem. Pô, mas, mídia social, cara, às vezes o cara responde ali, da forma que ele respondeu, mostrando os troféus lá. Por quê? É para mostrar para as pessoas que ele não precisa realmente provar nada para ninguém, que ele já teve conquistas. Né? E a forma dele que ele teve ali de extravasar. Porque realmente, para quem acompanha a mídia social, ele não vai suportar, porque os haters, os cabras que entram na internet só para criticar, acaba jogando a pessoa para baixo mesmo, né? Então, assim, eu fui corajoso,
audacioso. O meu histórico ele é pautado nisso também. E, e a medicina, a gente passa, acho que eu, no caso do Serginho, mais uma fatalidade, entre outras fatalidades que acontecem aí constantemente, a gente vê, às vezes, jogadores que não têm um certo destaque, mas você vê, mal súbito, um jogador, essa semana, não sei se foi o mês anterior, teve um jogador que faleceu aí por conta de jogando futebol. Então, assim, o futebol alto rendimento é uma fala, assim, bem assertiva que eu vou falar agora. Ele não é saudável. O alto rendimento, alta performance, ele não é saudável. Ele é muito exigente. O saudável é você. É o que eu faço agora. É, Academia brincar. todo dia, academia todo dia, sabe? Vou fazer uma caminhada, fazer uma alimentação equilibrada. Isso sim é saudável. Agora, o alto performance nunca foi. Então, você vê o Neymar sofrendo aí com lesões e tudo mais. O Ronaldo falou, o Fernando falou que ó, os treinamentos que antigamente faziam, a evolução está aí, porque hoje os Sim. treinamentos eles são individuais. Antigamente não, a gente ia correr lá um percurso de 10 quilômetros, todo mundo junto, uma loucura isso aí. Eu não corro mesmo que um lateral, eu não corria o mesmo que o lateral corria, um volante, né, que são mais exigidos ali no jogo oficial, né, ou no treinamento. Então não tinha esse estudo, né? Mas hoje não, hoje tem hoje a turma aí de uma comissão técnica ela é extensa por conta disso. Tem fisiologista, tem nutricionista, tem psicólogo, uma coisa que é muito importante, que é o psicólogo dentro do futebol. Né? Eu achava que isso era uma bobeira, eu estava totalmente errado na minha convicção. Então, então o grupo, hoje a equipe, né, de uma comissão técnica ela é bem extensa por conta disso. É, é multidisciplinar. Ô, Fabrício, só Multidisciplinar. aproveita. A gente tá no. Que o programa, infelizmente, ele tem um tempinho, um reloginho aqui. Eu não quero perder a chance pra você poder falar. Você tá narrando futebol. Queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia, o que te inspirou a narrar futebol. A gente tem 5 minutos, Fabrício. Só pra gente poder 5 minutos. falar dessa narração do futebol. Eu posso mais, mas eu tenho que salvar aqui pra depois. Eu não sei como você tá com o tempo aí. Mas eu Não, queria que você beleza. falasse como que surgiu aí a ideia da narração de futebol. Que o Fabrício agora tá com a ideia. Porque assim. Tem vários ex-jogadores se tornando colegas comentaristas, né? Como eu agora hoje, eu sou mais comentarista do que repórter, mas continuo como repórter. Mas como que é, Fabrício? Como que surgiu essa ideia aí de narrar futebol? Você, por enquanto, é o único aí, acho que, do mundo de jogador aí, porque o jogador vira comentarista, não vira narrador. Exato. Eu até falei pro Fernandinho, eu acho que deve ser o único ex-jogador, agora narrador, iniciando a carreira de narrador, né? Sim, Fred, por incrível que pareça, eu sempre admirei as narrações de futebol. Você lembra muito bem, você é um jornalista experiente. Tinha o Canal 100 que tinha aquelas sim, no imagens cinema, pô. bacanas no É. cinema, né? Eu não sou da época do Canal 100, mas eu sempre assistia. Não sei se era na Manchete que passava, um Passava canal na que TV passava. Manchete. TV TV Manchete Manchete, passava. TV tá vendo como eu Manchete. lembro? Sempre admirei Silvio Luiz, Luciano do Vale, Galvão hoje, entre outros, né? E o Luiz Alfredo, gostava muito do Sim. Luiz Alfredo. E eu lembro até dos bordões dos caras. Repete, o Luiz Alfredo falava, repete do ET, aquela coisa toda. Então eu, quando criança, né, queria me tornar um atleta profissional, eu narrava o meu próprio gol, cara. Caramba. Olha o cruzamento, eu falava Fabrício de cabeça, tá? Depois me tornei o Fabrício Carvalho, né? Então a paixão pela narração, ela não é de hoje, né? Então depois de que parei de jogar futebol, eu ingressei na Secretaria de Cultura. Também tem a música no sangue, né? Sim. Eu comecei a ter bastante contato, Fred, com relação a como são eventos públicos, sempre o secretário tem a fala, né? Ali da apresentação, né? Sempre em contato, dando entrevista. A entrevista eu sempre dei, mas sempre bem participativo. Isso meio que semanalmente, então é uma coisa muito movimentada, né? E eu tive que começar também eu sou um cara muito intuitivo. Eu comecei, como os eventos precisavam de gente, eu falei, caramba, só matéria escrita não vai já atrair público, não. Então eu comecei a fazer vídeos. Eu mesmo pegava o celularzinho, começava a fazer, ó, pessoal, tal dia vai ter aqui, assim, assado. Então eu fui praticando bastante isso aí e comecei a tomar gosto. Aí fiz um podcast, né? Chama Podcast do Moço. Depois eu vou te mandar o link aí. Opa. Eu fiz alguns episódios, você dá uma olhada.
Eu fiz alguns episódios, eu sou um cara bem, assim, extrovertido, e quando eu sou igual, não sei se era um filme do Falcão, não sei qual é um filme que o cara sempre, quando ia entrar em ação, ele virava um É o boneco. Falcão, Sylvester Stallone, do Queda de Braço. Queda de Braço. Exatamente, na queda de braço. Aí sempre que eu vou, então me caracterizo assim, ó, boné para trás, que já mostra uma leveza, ó, o cara boné para Sim. trás, todo extrovertido, e óculos escuro ou óculos de grau que eu uso. Lá vem a Ferroviária no ataque. Rafael Dias faz o corte. Bruno de primeira. Fabrício Carvalho tirou o zagueiro. Tio, o zagueiro não tá sem GPS. Ficou perdido no lance. Balança que dá, FC. Balança que dá. Balançou. Gol! Da Ferroviária. A torcida explode. A torcida vibra. Vem pra galera, FC. Vem pra galera que o gol é teu, meu filho. Galera, avisa o zagueirão que o moço é grandão, mas tem qualidade. Fabrício Carvalho é o nome do gol. Atendendo o pedido aí do Jeffer de Santa Catarina. Fabrício Carvalho narrando o gol do Fabrício Carvalho. Peça seu gol também, torcedor, que eu vou narrar com muito fervor. Então eu sou o moço aqui. Então, assim, como eu joguei em Goiás e joguei no Rio. Então, no Rio, o pessoal, fala comigo, pô, fala comigo, não sei o quê, quando me chamaram no Zap. Sim. E em Goiás, ô moço, tudo é moço, moço, moço. E o meu jargão hoje é o fala comigo, moço, e moça também, para não deixar as mulheres de lado. Claro. Então eu usei, né, as passagens que eu tive, os dois sotaques. Fala comigo do Rio e o moço, nunca ninguém me perguntou isso, hoje eu tô falando aqui para você, primeira vez. Fala comigo do Rio de Janeiro, dos carioca, e o moço lá dos goianos. E eu uso o meu jargão é esse. Aí eu fiz o podcast do moço aqui. E a galera toda que me vê na rua, moço, fala comigo, moço, tal. E meio que ficou na mente da galera. Então, assim, os jargões, eles são importantes para isso, né? E isso com as mídias sociais, isso viraliza. E eu lancei aqui também o Memes da Bola, Fred. Eu vou num jogo, exemplo, eu pego só as mancadas dos jogadores, aí eu vou nas entrevistas. Os bons lances legais também eu pego para zoar com o cara levou uma caneta lá, o Zuco, eu pego aquele lance também. Lancei esse Memes da Bola aqui também e tá sendo muito legal. Então iniciou disso, cara, pela minha paixão na infância mesmo, dos narradores, das narrações eu acompanhava muito, sempre fui um acompanhante assíduo de todo esporte, não era só futebol. Meu padrasto falava, rapaz, você vai ficar doido desse jeito, eu assistia tudo quanto é esporte. Então eu creio que é algo assim, era meio que profecia, cara, porque você vê, hoje eu cubro eventos esportivos, cubro eventos culturais, passei por essa passagem minha na cultura, me ajudou muito. Hoje faço transmissões também, tenho equipe para isso, e estou seguindo esse caminho. Que legal. Poxa, Fabrício, eu gostaria de falar mais com você. Eu vou já fazer o compromisso para poder mostrar um pouquinho da sua narração. Mas sucesso, boa sorte aí, porque o tempo é implacável aqui no nosso gravadorzinho aqui. E eu não Sem quero problema. perder essa chance. Mas, pô, prazer falar com você, viu, Fabrício? Sucesso, viu? Prazer é todo meu, Fred. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço. E que você possa prosperar aí no seu trabalho cada vez mais. Legal. Com Fabrício Carvalho, nosso convidado aqui no A Bola Não Para. Neto tomou distância. Gilmar pediu para abrir a barreira. Balança que dá, Neto. Balança que dá. Balançou! Gol do Corinthians! Vem pra galera, Neto. Vem pra galera que o gol é teu, garotinho. Com um chute fulminante, ele deixou sua marca e ratificou sua alcunha com autoridade. A partir de hoje não tem discussão. Vem pra galera, craque Neto. Vem pra galera, craque Neto. Está oficialmente titulado. Neto é o nome do gol. Craque Neto é o nome da fera. Tá aí, Neto, uma homenagem pra você. Um grande craque, tanto como jogador, quanto agora como comentarista e apresentador. Parabéns pelo seu trabalho. Tá aí uma singela homenagem pra você. E te agradeço pela oportunidade que você me deu no seu programa há alguns anos atrás. Tá aí a singela homenagem, craque Neto. Diga-se de passagem, garotinho.